Agora já tá ao vivo. Vamos ver quantas pessoas vão entrar agora, porque todo mundo vai ter que entrar de novo. É. Ai, meu Deus do céu. A parte principal. Mas eu volto lá pra ver as perguntas. Tá, vai acompanhando aí pra mim. Gente, desculpa, teve que parar e depois voltar de novo. Será que foi porque eu fui falar das forças políticas que estão aí? Deixa eu dar pelo menos 1 ou 2 minutos pra todo mundo voltar. Eu só preciso de 10 minutos pra encerrar no máximo, tá? Que eu vim pra parte principal. Agora eu vou falar de um currículo pós-pandemia, um currículo de transição. Vamos ver aí as pessoas voltando. Vamos lá, quero pelo menos o público que estava antes para quem realmente estava acompanhando. Vamos lá, gente, caiu, mas voltou. Não foi a minha internet não, hein? Deu tilt aqui, igual deu no Jornal Nacional, o dia que foram divulgar aí uns áudios. Tá, vamos lá. Estão falando que o Instagram só aceita vídeo com 1 hora. Ah, gente, tá por aí. Olha aí, eu nunca fiz esse tipo de live, olha que loucura. Era pra ser 1 hora, mas vocês perguntam demais, eu sou obrigado a responder. Pede pra eles perguntarem de novo a pergunta, né? Gente, os últimos aí que fizeram pergunta, desculpa, eu estava respondendo a pergunta de quem? Nem lembro mais. Robson. Do Robson, sobre o currículo pós-pandemia, que foi uma mesma pergunta que a Fai me fez. Mas eu vou falar disso agora, deixa eu só dar um tempinho aí. Então... Deixa eu ver quantas pessoas aí. Eu quero pelo menos, acho que tinha umas, não sei, uns 80, mais ou menos, que estava acompanhando, que era gente que estava com atenção. Tô esperando aí. Tô vendo um monte de ex-alunos entrando. Vamos lá, gente. Entra de novo aí. Entra de novo. Vamos lá. Pergunta da Eunice. Ah. O que você pensa sobre a volta com o ensino híbrido na Secretaria de Educação? A educação híbrida é essa perspectiva de volta temporária por causa da pandemia, em intercalar, isso chama pedagogia da alternância também, mas é aplicada à questão da educação do campo. Alguns dias na escola e alguns dias em casa, foi o que eu falei. Para que isso aconteça, o professor tem que ter pleno domínio da organização do trabalho pedagógico, Eunice. Tem que dar conta do que selecionar, tem que dar conta da metodologia da avaliação. Coordenação pedagógica, gestão escolar, isso tudo tem que estar afinado. Regional de ensino, Secretaria de Educação, tá? É uma nova realidade e é novo para todo mundo. Gente, vou fazer o seguinte, o pessoal voltou, tem mais pergunta? Ai meu Deus, então vamos lá. Esse aqui Só um pouquinho, eu não acabei ainda, tem as anotações aqui, eu estou no último ponto, é quando eu vou falar das 8 características de um currículo de transição. Vamos lá. Esse aqui eu não consigo identificar, Santos. Tá. Não, peraí, só um minuto. Estão pedindo para você fazer um contexto das doenças no planeta até a Covid-19. Nossa, gente. Aí tem outra aqui da Cecília. Em que pé da educação do campo ficaria se as aulas não voltarem? Onde até a energia é precária? Se você for... Eu estava falando agora há pouco de acesso na cidade, na zona urbana. Mas quando eu penso num lugar onde a energia elétrica ainda é precária, falar em homeschooling é surreal. É absurdo. Agora, quem me pediu aí um contexto das doenças, das pandemias, desde quando? Da gripe espanhola até hoje? Faz um contexto das doenças no planeta até a Covid-19. Gente, essa é uma pergunta maluca. Maluca que eu digo inteligente e surreal. O que eu posso dizer pra vocês? Que todas as doenças que ganharam o status de epidemia e pandemia só foram vencidas com isolamento social e com o surgimento de vacina e tratamento. Aqui nós não temos perspectiva de vacina antes do mês de dezembro desse ano, na melhor das hipóteses. Então nós temos esse problema, tá? Então assim, a gente teve o vírus da SARS, que foi da síndrome aguda respiratória, H1N1, a influenza, a chamada gripe suína, isso tudo nos últimos 15 anos. Tudo isso não chega aos pés do grau de transmissibilidade e de sobrevivência do vírus, do corona, do Covid-19. Só para vocês terem uma ideia, resquícios de vírus no esgoto da cidade do Rio de Janeiro, no ar, nas partículas de ar em volta de hospital. Eu me lembro daquele filme que tentou retratar o Ebola, a epidemia da década de 90, né, do grau de letalidade, só fazendo um paralelo. Né? Então, é para dizer que a coisa é muito grave mesmo. Quiséramos nós que não fosse. Que fosse só uma gripezinha, mas não é, tá? Eu vou para a parte final aqui da live para não cansá-los. Tem pergunta? Tem. Cleverson, Thiago, você acha que é hora de pensarmos melhor na integração das tecnologias com o ensino presencial? Com certeza, Cleverson, mas essa integração ela só tem que ser pensada junto com formação de professores.
Não adianta garantir equipamento se não tiver formação. Não adianta me dar eu ia fazer uma propaganda aqui, não pode. Um carro vermelho maravilhoso italiano que todo mundo conhece, se eu não souber manobrar esse carro. Então, tem um autor chamado Lawrence Steinhaus que ele vai dizer: não existe desenvolvimento curricular se não houver desenvolvimento profissional docente. Nós não podemos negar as tecnologias, mas nós também não podemos aceitar que a precarização que muitos querem dar à educação à distância, que isso chegue no presencial, tá? Bom, eu vou falar agora num currículo de transição que eu acho que muita gente está querendo ouvir isso. Gente, vamos lá. A única forma hoje que eu vejo, e isso, diretor, gestor, diretora, escola, professores, supervisores, enfim, quem é envolvido na educação vai ter que pensar, é num currículo de transição. Sabe aquelas metas, competências, habilidades da BNCC, da nossa realidade aqui local, no Distrito Federal, do currículo em movimento? Vou falar de educação básica agora. Isso tudo morreu para 2020. Por que morreu? Morreu naqueles moldes. Por quê? Porque nós vamos ter um tempo cronológico, um tempo relógio, um tempo aula menor. Mas isso não pode virar sinônimo de precarização, de correria. E do primeiro ponto aqui. Então vamos lá. Pensar um currículo de transição. Primeira característica, não é um currículo mínimo, viu? Sabe aquela coisa? Vamos sentar então e dizer o que é essencial para um aluno aprender no segundo ano dos anos iniciais. Cuidado para não cair nisso. Aí muita gente pergunta, mas como é que eu não vou cair nisso se eu vou ter menos tempo para dar aula? A escola vai ter que se reinventar. Buscar o que é essencial e fundamental não é currículo mínimo. É o que eu estou chamando de currículo de transição. Afinal de contas, se eu gastava mais tempo para dar aquele conteúdo, eu vou precisar enxugar, mas não tirar o que é essencial. Tirar os excessos, as beiras, as bordas, e garantir, e eu só vejo um caminho, tá? Eu vou ter que fazer propaganda agora, a live está acabando, né? Currículo integrado. Isso não é antídoto, isso não é panaceia, isso aqui não é remedinho, não, nem vacina, não. Eu estou dizendo aqui, um projeto de integração curricular com eixos, com temas integradores transversais, pode garantir com que esse currículo de transição da escola dê conta daquilo que não deu para ser trabalhado, tá? Então, a primeira característica não é um currículo mínimo. Segundo, não é só uma adaptação, adequação do que não pode ser trabalhado. Ou seja, o currículo precisa superar essa visão meramente em grade e conteúdo. O currículo não é só conteúdo. São as ações. A escolha de um conteúdo e a negação de outro vai fazer com que eu tenha que pensar na metodologia e na avaliação. Isso é fato. Tá? Terceiro ponto, priorizar uma proposta pedagógica que não cause mais sofrimento do que houve nesse ano, gente. Nós estamos sofrendo demais, física e psicologicamente. Então a gestão vai ter que ser sensível, o trabalho coletivo e solidário vai ter que acontecer. E nós vamos ter que lançar a mão de tudo que existe para nos ajudar, sabe? Quarto ponto, contar com a colaboração de todos os sujeitos implicados com a prática pedagógica. Isso inclui a família, que já entra no quinto ponto. Nós vamos ter que contar com a família para o auxílio, para ajudar. Não é fazer essa precarização, enfiar, por exemplo. Tem muito colega que não domina o conteúdo e manda como dever de casa. Isso é uma covardia enorme. O dever de casa é educação à distância, é um complemento do que se faz na sala de aula. Eu estou dizendo é que a parceria familiar tem que estar presente, inclusive para pensar saídas e alternativas, mesmo nessas escolas que ficam na periferia, que a realidade familiar é diferente. Hoje em dia, atualmente, todas as famílias têm algo a dizer sobre a educação. E nesse momento a gente precisa otimizar essas falas. Tá? Sexta característica, trabalho por projeto, por tema, por eixo, seja integrador ou transversal. Esse livro que eu mostrei aqui é da editora Kiron, a editora que eu estou trabalhando agora. Ele já tem para você ler no Kindle, que é e-book, no Amazon. Mas já tem na Cultura, enfim, eu tenho os exemplares. Isso tudo vai ser lançado quando voltarmos ao novo normal. Eu estou querendo dizer que cada professor, na sua aulinha, nos seus 45 minutos, nos seus 50 minutos, não vai dar conta isolado de implementar esse currículo de transição. E aí, a gerência de uma escola, a coordenação, a direção vai ter que sentar e rever tudo o que é prioridade, para não fazer uma proposta que cause mais sofrimento, tá? Eu discuto isso nesse livro aqui também, ó, Currículo, Narrativas e Diversidade. Né? A gente tem buscado tanta homogeneidade, matar o que é diferente e diverso, políticas que massacram aqueles que não são, digamos assim, do grupo esperado, branco, heterossexual, cristão, e aí para onde vai a diversidade na escola? Tem que pensar nisso também, sabe? Ok? Vamos lá, acabando. Ponto 7. Investir em mídias e tecnologias desde que o acesso seja de 100%. A escola não pode excluir os de dentro.
Os sociólogos da educação, os chamados crítico-reprodutivistas aqui no Brasil, né, o Saviani deu o nome para o Bourdieu, o Stabler, o Passeron, essa galera toda que tinha uma visão um pouco pessimista, mas eles diziam uma coisa interessante: a escola não pode excluir aqueles que são de dentro. A escola precisa incluir. Para ela incluir, ela tem que ter um projeto pedagógico forte, consolidado. E agora é um projeto e um currículo pedagógico forte, consolidado, sintético, mas não mínimo, e profundo. Por fim aqui, enxugar matérias, tema, excesso de tarefas e otimizar tempo, espaço, conteúdo e forma. Eu preciso otimizar tempo, espaço, conteúdo e forma. Depois eu vou postar esses 8 pontos desse currículo que eu chamo de currículo de transição para vocês, tá? Por fim aqui, deixar algumas coisas, eu vou responder mais umas 2 perguntas. Buscar uma resistência inteligente, como diz o Demerval Saviani e o Luiz Carlos de Freitas. Trabalhadores do mundo inteiro, univos. O Marx disse isso e eu estou repetindo, enquanto eu ainda posso repetir. Não é só quem trabalha ali, acolá, quem é negro, branco, indígena, hétero, homo, bi, tri, católico, evangélico. Trabalhadores. Sujeitos que vendem a força de trabalho e que são explorados para tal. E a gente precisa buscar, gente, uma política alternativa de resistência. Não estou dizendo que é para jogar no lixo a BNCC ou o currículo dos seus estados e municípios. Eu estou dizendo que a gente precisa imprimir em cada escola esse currículo de transição. E eu dei 8 direções aqui, que são teóricas, evidentes, mas que vêm da minha experiência, que podem ajudar vocês. A ideia é essa. A ideia da live não era para trazer sofrimento. Era para dizer, a situação é crítica, é complexo, é complicado, mas tem saídas. Nada está perdido. Vamos para as perguntas? Pergunta do Pedro. Algumas escolas estão disponibilizando atividades complementares para as famílias. Como lidar com essas demandas, visto que tal atitude não atende 100% dos estudantes da rede pública? Gente, os estudantes que não têm a pessoa em casa para ajudar e não têm acesso, eles estão fora, eles estão exclusos. Se ele não tiver a internet de banda larga de qualidade, ele não consegue nem ver vídeo nenhum, ele não consegue acessar a plataforma de forma alguma. E se não tiver alguém com uma formação mínima em casa para poder instruir, para poder direcionar e criar rotina, por que a escola é necessária? Porque a escola cria rotina. Criar rotina não é sinônimo de ensino tradicionalesco e tecnicista, tá, gente? Mas é rotina para aprendizagem. E isso em casa, com a facilidade do sofá, com a facilidade da cama, com a facilidade do jogo, isso é complexo. Não é tarefa fácil. Vamos lá. Pergunta da Aline. Nesse momento, para você, o que é prioridade pedagógica? Prioridade é sobreviver, é não pegar esse vírus, ou se pegar, isolar e não passar para quem tem alguma comorbidade, tá? Mas prioridade pedagógica agora é pensar um projeto pedagógico e um currículo que seja muito mais humano do que era e que não faça professor, aluno, nem escola, nem família sofrer mais ainda. Ok? Ok, nem gente. Estou perguntando só onde você comprou o relógio. Para, né? Esse relógio eu ganhei do meu cunhado, banquinha da Feira da Ceilândia. Olha o merchan. Só procurar lá, DH Celulares, tá? Patrocínio. Feira Central de Ceilândia. E por fim, propaganda. Esse livro aqui eu recebi hoje, ficou pronto. É parceria com um querido amigo, Elisevelto, doutor em avaliação. Meu doutorado é em currículo e o dele é em avaliação. Olha que livro, e a gente nem queria que nada disso acontecesse, mas o livro estava escrito há 1 ano. Se chama O Encontro entre o Currículo e a Avaliação na Coordenação Pedagógica. Então, como é que eu organizo uma coordenação pedagógica em tempos de pandemia? Qual é o papel do coordenador? O que ele faz ou ele deixa de fazer? Então esse livro aqui, ó, a gente fez com o intuito de ser um livro fininho, não um livro pequeno qualquer, mas um livro sintético, mais aprofundado, um livro que é para ser lido, que é para ser discutido nas coletivas. Ele já está disponível no site da editora, não sei se eles estão entregando por causa da pandemia. Eu tenho exemplares aqui em casa, tá? Posso entregar para vocês, depois no privado vocês perguntam aí, mas ele está sendo vendido já no e-book. Então, tá aqui os 2 livros da editora Kiron, ok? Não sou bom vendedor, acho que sou bom escritor, bom professor, mas vendedor não sou, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou encerrar a live agora, vou para as despedidas. Última pergunta, tem mais alguma? Sim. Não, né? Não, só tô falando para você disponibilizar a live no Stories para ficar assistindo. Eu vou disponibilizar a live, gente. No mais, ó, quero desejar uma boa noite. Quero dizer... prepara a próxima, tá? Ah, estão pedindo uma próxima. Depois eu faço uma enquete para saber dos temas. Gente, obrigado, boa noite. Obrigado pelo respeito acadêmico, por ouvir. Não é fácil, tá? Nós estamos passando por um período que nós nunca vivemos. A gente precisa de solidariedade. Sabe aquela coisa de Woodstock, amor e harmonia? Tem que ser mais atual do que nunca.
que a gente se fortaleça na coletividade. A gente está isolado, mas não pode estar sozinho. Que você consiga ajudar o vizinho que não pode comprar porque é idoso ou porque tem alguma comorbidade. Que você consiga ajudar o filho de uma vizinha de forma remota porque ela não tem informação para ensinar aquele dever de casa. O mundo precisa de solidariedade. Já morreram quase 20 mil brasileiros até os dias de hoje. Já tem quase 300 mil pessoas contaminadas. Isso não é à toa. Então a prioridade hoje é vida. Mas a vida vai continuar depois da pandemia. Então a gente quer uma escola melhor. A gente quer sujeitos melhores, professores melhores. Viu? Muito obrigado aí pela audiência. Foi a primeira live. Eu espero que a qualidade da imagem do som tenha sido bom. Tá bom? Ó, um grande beijo pra vocês. Me acompanhem aí, me sigam no Instagram. Eu vou estar colocando sempre material novo, algumas coisas pra vocês, ou no Instagram, no Facebook, tá bom? Boa noite e que a gente consiga passar e superar tudo isso. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Até a próxima, né? Me pediram, vamos fazer outra.